Olá a todos, hoje vou trazer novamente uma das teorias em que basicamente me fez chegar até aqui e irei continuar ela a partir de hoje novamente à minha volta. E se Naruto reencarnasse em Beijing After the End, a verdadeira temporada 2? Notas: a história continua depois do capítulo 140 do mangá, e todos os acontecimentos seguem normalmente. Depois de Lucas ser completamente humilhado por Arthur, Naruto, que estava junto dele, com Kurama, que estava em sua forma Biju, que supera a Sylvie, e o próprio prédio da academia em tamanho com as suas 9 caudas balançando. Alguns diriam que é um ser divino, outros diriam que era um demônio na terra, mas todos viram o verdadeiro poder naqueles dois jovens. Baryon Vikks, que chegou até a academia e viu o estado de seu irmão, tentou atacar Naruto e o Arthur, mas foi em vão. Antes de sequer juntar mana para atacar, ele estava completamente preso por correntes que saíam do braço de Naruto, e quanto mais mana Baryon tentava juntar, ela era completamente absorvida pelas correntes. Naruto se aproxima de Baryon e olha em seus olhos e apenas fala: "Se quer tanto o seu irmão vivo novamente, Baryon Vikks, sonhe eternamente com essa vida que você nunca terá em suas mãos", falou Naruto enquanto acessava o poder de Kaguya, e seus dois olhos antes normais tomaram o padrão do Rinnegan, e um terceiro olho abriu em sua testa e colocou o Baryon em um genjutsu verdadeiro Tsukuyomi eterno. Os olhos de Baryon tomaram um reflexo dos olhos de Naruto, e ao seu lado surgiu uma pequena árvore, não muito maior do que uma pessoa adulta, que suas cascas começaram a se enrolar no corpo de Baryon Vikks, sendo a última parte a ser enrolada foi os seus olhos. Naruto voltou ao lado de Arthur e disse a ele que agora eles têm um conselho para lhe dar. Arthur, que apenas estava com a cabeça em outro mundo, apenas assinou a cabeça concordando. Uma das lanças tentou atacar, mas dessa vez Naruto apenas estava parado ao lado de Arthur, esperando pelo ataque, que foi defendido pela areia, que subiu do chão e prendeu a lança que tentou atacar os dois. A última lança Elfica se aproxima dos dois sem a intenção de atacar e pede para que libertasse a lança presa pela areia e que os acompanhe até o conselho. Naruto viu a forma da lança que veio até os dois, não como alguém que, mesmo que estivesse cumprindo os seus deveres, demonstrava respeito aos dois por terem salvado os alunos e principalmente terem protegido as suas jovens mestras. Naruto não responde, mas soltou a lança presa pela areia e fez a areia levantar os feridos e os colocar em apenas um local, agilizando o trabalho de todos os presentes. Naruto por fim usou o jutsu criação de todas as coisas e fez uma pequena peça de ouro para cobrir os olhos. E antes que se pergunte, aqui não terá a cena em que o Arthur se despede da família antes de ir para o castelo, e nem a intervenção da família Vikks. Naruto e Arthur foram levados para o castelo flutuante do Conselho de Reis. Ambos, quando ficaram de frente para os reis, o rei Gulfis começou a agradecer os dois por salvarem as suas filhas. Enquanto fazia os seus agradecimentos, o rei dos anões o interrompeu rudemente com suas palavras, até que Naruto falou: "E olha só, aquele que repreende a nós por falta de educação faz o mesmo. Que belo exemplo." Se bem que eu mesmo já não esperava muito do rei dos anões, e com o que eu vi tenho a mais pura certeza que é verdade o que eu ouvi por alguns anões. Com essa pequena deixa, os reis dos anões ficaram furiosos com as falas dos mesmos, mas antes de falarem, Naruto perguntou rapidamente se ele poderia testar um pequeno truque para os reis dos elfos, que aprovarão, e mandou o rei dos anões calar a boca. Com a permissão do rei dos elfos, Naruto, com o estalar de dedos, soltou as suas algemas com rapidez. Ele fez selos de mão e as juntou e falou baixo: "Edo Tensei", assim trazendo o corpo de Lucas de volta para a terra dos vivos, desafiando as leis da vida e da morte.
Nota do autor. Bem, se você se pergunta como Naruto conhece o Edo Tensei, é simples. Naruto tem muito tempo livre para os seus clones trabalharem em fazer uma construção reversa de jutsus das nações elementais, assim recriando e melhorando os jutsus de sua grande maioria do segundo Hokage. Quando o corpo de Lucas apareceu do chão dentro de um caixão com a pele totalmente rachada, e quando Naruto mandou acordar Lucas, abriu os olhos e Naruto jogou um amuleto para o rei dos elfos, e disse que aquilo era o controle para o corpo que foi trazido do mundo dos mortos, e que o rei dos elfos apenas precisa do comando. E assim Alduin fez, mandando o corpo de Lucas falar tudo sobre o que aconteceu na academia e com Lucas soltando a língua em detalhes desde o momento em que lhe foi oferecido o poder até o ponto de sua morte, como ele encontrou com os infiltrados na academia, e que o homem disse que o rei dos anões era seu aliado, um traidor dos reinos. Com a palavra de um ser que quase retornou à vida pelas mãos de Naruto, ambos os reis dos elfos e humanos prenderam os reis anões e os jogaram no fundo do calabouço do castelo, libertando a diretora acusada falsamente de traição. Depois dessa descoberta, Alduin fez um acordo com os reis humanos que iria levar Arthur e sua família para o reino élfico para deixá-los seguros até o caos abaixar e eles poderem controlar a situação. Pouco tempo depois, Arthur foi até onde a sua família estava em segurança, mas Naruto não estava com ele. Quem o acompanhava era o Kurama em sua forma de raposa que fala. Bem, não tem mais nada e nem tempo para esconder que os dois são reencarnados, e está na hora deles saberem da verdade. E Arthur concordava com a raposa ao seu lado e perguntou o motivo do Naruto não estar ali com eles. E Kurama responde: bem, o motivo dele não está aqui é simples. Ele não quer ver as pessoas que ele mais ama destruídas por suas próprias palavras, e da verdade ódio que se mostraria a ele como o seu medo de ficar sozinho de novo, já que o Reinaldo, Alice e a pequena Eleanor são as pessoas mais amadas para ele nesse mundo e o seu motivo de viver. Arthur, mesmo que um pouco triste por não ter ele ao lado nesse momento, sabia que não conhecia os medos e nem o que ele passou pela infância na sua antiga vida para ter esses medos. Mas se Kurama estava lá e que ele sabia toda a história de Naruto, havia algo que ele não tinha a força para encarar de frente. Aqui o Arthur aconteceu basicamente a mesma coisa do original, com ele falando a verdade e sendo mandado sair dali e indo para a Terra dos Vitras para o seu treinamento de 3 anos. E com o Naruto vamos ver ele agora. Naruto estava na parte de treinamento do castelo élfico, assistindo a Tessia em treinamento com a ajuda do seu avô Virion, já que ela tinha acabado de sair da cama depois do eventos da academia. Naruto estava apenas assistindo ao treino da Tessia, em que apenas a Sarah estava ao lado dele vendo o treino da irmã. Naruto se levantou e foi para o quarto e Sarah achou estranho, mas não disse nada diretamente e foi atrás dele. Naruto sozinho no quarto, apenas pensar que a essa hora o Kurama já deve estar com a sua família onde é seguro. Enquanto pensava, Sarah entrou no quarto e se aproximou dele e perguntou o que estava errado. Naruto olhou para ela com os olhos ainda cobertos pela sua peça de ouro e perguntou a ela apenas se ela teria medo ou repulsa sobre ele se ele falasse o que estava errado. Sarah, por sua vez, respondeu que não importa o que ele tinha guardado e que ela não deveria ter medo ou repulsa pela pessoa que a salvou mais de uma vez. Naruto, ainda olhando para ele, a pediu para se sentar, que ele iria começar a falar uma história que ela poderia odiá-lo até o fim dela.
Assim Naruto começou a contar a sua história da antiga vida desde o ataque da raposa no dia do seu nascimento, as pelas agressões dos aldeões na infância, o time destinado ao fracasso, o seu professor que passava mais tempo espiando mulheres no seu treinamento, a luta contra a Akatsuki e por fim uma grande guerra que no fim ele deu a sua vida para o fim de tudo selando um deus ao lado de sua alma. Naruto por sua vez deixou que suas palavras fossem absolvidas por Sakura que apenas ficou parada. Enquanto estava sentada na cama Naruto se sentou em uma cadeira e esperou por alguma palavra e nada aconteceu. Sakura apenas se levantou e abraça ele sem dizer nada. Naruto sem como retribuir o abraço ou mesmo agir apenas ficou parado. E quando Sakura voltou a falar, ela perguntou o que ele iria fazer agora. Naruto não disse nada a princípio, mas responde que irá voltar ao seu antigo mundo para recuperar o poder da deusa e treinar com ele para garantir a segurança das pessoas ao redor dele nesse mundo. Ela sem deixar espaço para discussão pede para ir com ele. E com isso ele pede a ela para se preparar